Hoje vivemos dias alarmantes. Pessoas violentas e vândalas, diante de nossa sociedade, em menor número nos insultam, saqueiam, destroem nossas propriedades e nos ameaçam com todo tipo de depredações sem nenhuma segurança. Seremos inevitavelmente destruídos pela política ideológica implantada pelas autoridades que governam este país. Não faltam utopistas que, a pretexto de progresso e em nome da humanidade, propagam semelhante ideia travestida de roupagem tal que oculta a perversão de todos os princípios de consciência, equidade e justiça. Segundo eles, deve fazer-se feliz um povo pela força, como se a dita força fosse a mesma coisa para todos e não variável com a implantação da obrigação e o dever constitucional da educação, saúde e segurança. Não se importam com as preocupações e a maneira de sentir das pessoas, povos e países diferentes. Basta que se queira impor ao povo pensamentos e ações autoritárias, para que se coloque em prática a execução de um plano, programa ou projeto articulando diferenças sociais, obrigando o povo a proceder contra seus sentimentos, ideais e ideias diametralmente opostos aos instintos projetados para dignificar uma nação ordeira inserida no Estado democrático de direito. A força do universo, em sua grandeza, nos concedeu consciência e inteligência para que pudéssemos satisfazer as necessidades de uma vida salutar por meio de educação continuada e gradual. Aquele que pretenda fazer-me feliz e que eu pense como ele, convença-me primeiro. E se quiser que imite suas obras, ensine-me a desfrutar do que me apraz, me instrua e me eduque de modo consistente, segundo a lei maior. O dever da nação desenvolvida não é alterar a organização fundamental e forçar o povo a seguir suas leis autoritárias, porque fatalmente criarão a anarquia e não a reforma, a licenciosidade e não a liberdade, a guerra civil e não a paz, o obscurantismo e não o progresso. Para conscientizar esta nação só existe um meio: a proclamação da verdade, formada por uma instituição irresistível com propósito que honre o compromisso livremente de exercer com coragem o comando desse país e, como dever do Estado, manter definitivamente a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, protegendo a nação e o povo. Esse sim se considera o caminho ideal para se atingir a meta desejada, a paz e o progresso. Esse último, muito bem definido na bandeira brasileira: orgulho da pátria e da cidadania. O mais astuto, um dos melhores desembargadores da área federal e hoje advogado também, doutor Américo Lacombe. Eu tenho a honra também de receber o doutor Thomas Lau, que vai conversar conosco a respeito do programa de hoje. Como vai, doutor Américo Lacombe? Tudo bem? Tudo bem, saúde boa, trabalhando, de modo que...
Você é desembargador, como eu, não é? Sim, eu não é fui verdade? advogado todos nós começamos como advogado e terminamos como advogados. Muito bem. Porque passamos pela justiça durante uma fase, mas quando nos aposentamos, muitos voltam à advocacia, como eu voltei à advocacia. Retornou. E o doutor Thomas, como vai, doutor Thomas Nava? Tudo bem, doutor Lércio. Tudo bem? Sim, é mais uma honra aqui estar no programa e com os telespectadores para conversar com o doutor Américo Lacombe, que realmente é uma figura conhecidíssima, conhecidíssima, né? Ótimo, ótimo. E nós todos respeitamos você, doutor Américo Lacombe. Eu não vou lhe chamar de desembargador. Não. Nós vamos aqui fazer uma conversa informal, não é? Né? Isto. Eu, inclusive, fico espantado, viu, Lacombe? Porque você tem um currículo maravilhoso. O seu currículo, não é? Eu vou contar aqui ao telespectador alguns aspectos do seu currículo. Mas eu ficaria aqui o tempo todo, como eu digo, quando aparecem pessoas como você aqui, não é? Pessoas que a gente tem muito respeito e sabe daquilo que fez para a justiça brasileira, não é? A gente encontra muitas laudas. Mas eu quero que o telespectador aprecie aquilo que você fez. Então você completou o seu curso secundário em 55, não é? No Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Especializado em Teoria do Estado e Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também. Apresentou uma tese intitulada Teoria do Imposto de Importação, defendendo-a em 25 de agosto de 78. Foi consultor jurídico do Fundo para a Construção da Cidade Universitária Armando de Sales Oliveira, órgão do Plano de Ação do governo Carvalho Pinto. Foi responsável pela parte tributária do escritório de advocacia Davis Freire, na qualidade de associado. Juiz federal, titular da 9ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo em 89, tomando posse no Tribunal Regional Federal em 30 de março de 89. Presidente da 3ª turma da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal, 3ª Região. Juiz do Tribunal Regional Eleitoral, biênio 90-92. Vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal, 3ª Região, tendo tomado posse em 91. Presidente do Tribunal Regional Federal, 3ª Região, tendo tomado posse em março, em 3 de maio de 93. Juiz do Tribunal Regional da 3ª Região, presidente da 6ª Turma e da 2ª Seção, biênio 95-96. Foi professor assistente de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi professor contratado de Direito Tributário da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Bem, e há inúmeros livros trabalhados, não é? E já publicados, como o Conflito Sino-Soviético, apresentado à cadeira de Teoria do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no primeiro ano do curso de especialização, publicado pela Organização Simões Editora, Rio, 1960, esgotado. Bem, e atualmente você ostenta uma posição bastante destacada na Comissão de Ética da Presidência da República. E é advogado. Sou. Veja só, doutor Lau, o que nós vamos enfrentar hoje. A capacidade intelectual desse brilhante desembargador e hoje advogado. Olha só. Muito obrigado, mas eu não mereço tantos elogios. Não, você merece mais do que isso. Mas eu já vou fazer uma pergunta, a você, tá? Porque você sabe que em São Paulo nós temos 25 milhões de processos em andamento pelos nossos tribunais. Pelo nosso tribunal. Sendo que
15 milhões pertencem à execução fiscal. Mas e o resto, 10 bilhões, estão aí para que os nossos colegas possam apreciá-los e julgá-los. O que você acha dessa morosidade? Há morosidade, pergunto? Há morosidade, sem dúvida. Mas a justiça brasileira não é a única morosa no mundo. Quase todas as justiças são morosas. Quando falam para mim, por exemplo, a justiça americana é muito rápida, eu sempre digo, você está vendo muito seriado de TV, porque ela só é rápida nos seriados de TV. Não é? A justiça americana, eu sei que eu já tive um trabalho na justiça americana, dei um parecer, depois de aposentado, evidente, já como advogado, não é? Para a justiça americana, fui lá, tive que ir lá sustentar o parecer, porque lá você vai e faz a defesa do seu parecer perante o juízo, e a coisa demorou até sair a sentença, uns 2 ou 3 anos, mais o recurso e tal, durou uns 3, 4 anos. Então, não é assim uma justiça muito rápida. Tem casos que vão rápidos, né? Agora, a nossa justiça realmente é morosa. Mas se nós pensarmos bem, tem 2 fatores que eu acho. Primeiro, nós estamos numa sociedade de litigantes. A sociedade brasileira é uma sociedade que adora ir para a justiça e discutir na justiça. Normalmente, parece que cada 4 ou 5 brasileiros, um tem processo na justiça. Então, esse é o problema. Nós estamos numa sociedade de litigantes. O número de recursos é grande? É grande, talvez seja grande, mas o problema é que nós temos o princípio da ampla defesa que tem que ser dada. Como todo Estado democrático de direito, dá realmente a ampla defesa a qualquer réu, qualquer pessoa acusada. Então, nós temos muito... Agora, a justiça rápida não é justiça assodada. A justiça tem que ser rápida, mas não assodada, fazer justiça a qualquer preço, rapidamente. A justiça tem que ser pensada, tem que ser bem pesada, é meditação, então não pode ser assim, com essa rapidez que se queira. Mas nós vemos o seguinte, na área federal, por exemplo, a área estadual é a mesma coisa, porque afunila no tribunal. Nós temos 350 juízes federais na região em São Paulo. Esses 350 juízes federais estão lotados nas suas respectivas varas, sentenciando permanentemente. Dessas sentenças, dessas decisões, mesmo das decisões interlocutórias, cabe recurso de agravo ou de mérito, depois de apelação, para o Tribunal Regional Federal. E essa produção de 350 juízes vai afunilar em 40 desembargadores. Então, 40 desembargadores têm que rever a produção de 350 juízes. Na Justiça Estadual deve ser até pior. Na Justiça Federal nós temos aproximadamente 2 mil juízes, entre o primeiro e segundo grau. Na estadual. Na estadual, e 300 desembargadores. 360 desembargadores. Quer dizer, 2 mil... Mas é 2 mil no total. É a funila do mesmo jeito. A funila, claro. Do mesmo jeito. Então, os desembargadores têm que dar conta da produção de um número muito maior de juízes do que eles são no tribunal. E o agravo do jeito que está, o que é que está acontecendo hoje? A Justiça de segundo grau está resolvendo os incidentes processuais do primeiro grau. Porque qualquer decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, cabe agravo de instrumento. Vai o agravo para o tribunal e o tribunal vai resolver esse problema. Vai ter que resolver os incidentes processuais da primeira instância. Nós temos condições, sim. Podemos aumentar os tribunais, aumentar o número de tribunais, enfim, é uma série de coisas. Mas isso tem um fator preponderante, não é, desembargador? Dinheiro. Sim. A necessidade... sim, claro. Mas o Poder Judiciário gasta tão pouco do orçamento. Mas acontece que nós não somos... nós, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós não somos independentes financeiramente.
Nós temos que buscar os valores para cumprir as nossas obrigações, não é? Com o governador. Ah, sim. Sempre com o Pires na mão. Ah, sim, sim. Isso é E assim, olha, né? vou lhe dizer uma coisa, graças a este presidente e desembargador Ivan Sartori, que colocou as contas em ordem, os funcionários estão satisfeitos, foi um excelente presidente para o Judiciário Paulista. Então, essa é o que eu posso adiantar. Não, tudo bem. Nós não temos a chave do cofre. Não, O não Poder temos. Judiciário não tem a chave do Quem cofre. tem a chave do cofre é o governo do Estado de São É Paulo. claro. E no plano federal, o executivo É a mesma- também é a mesma coisa. é a mesma coisa. Agora, o problema é o seguinte, é que se a lei cria novos tribunais, ela tem que dizer qual é a verba e tem que abrir imediatamente a verba para montar esses tribunais. E essa verba não é a verba do Poder Judiciário, é uma verba extra, Claro. não é? Agora, e o Poder Judiciário gasta muito pouco. Na realidade, não chega a 5%, nem isso. Mas o senhor vê Eu uma... nem sei a porcentagem exata, eu sei que é mínima. Mas o senhor vê uma possibilidade de criação de novos tribunais, por exemplo, na área federal? Bom, o Congresso já definiu, não é? Um novo tribunal em Curitiba, com jurisdição no Paraná e Mato Grosso do Sul, um tribunal em Belo Horizonte, um tribunal depois em Belo Horizonte e depois parece que um tribunal em Manaus. Né? E parece que no Nordeste vai ter também... Mas isso, o importante mesmo, eu acho que mais importante que isso, mas isso é uma questão a ser discutida, Sim. seria aumentar o Tribunal de São Paulo. Porque, por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul, da 4ª Região, que aliás é um excelente tribunal, segundo as informações que eu tenho, está tranquilamente em dia com o seu serviço. Uhum. E está julgando muito bem. Né? Então, Do Rio de Janeiro, me parece que também. também, parece que também está é. julgando muito bem. Mas, Não doutor é? Américo, é um tribunal maior que o de São Paulo? Não, é menor. São menores que os de São Paulo, mas o movimento, o número de processos é muito menor. Né? A demanda lá é menor. Muito bem menor. Então, eu acho que, na realidade, nós podemos discutir, aumenta o Tribunal de São Paulo, em vez de criar os novos tribunais. Tudo bem, porque o que é que São Paulo lucrou com esse aumento esses novos tribunais? Praticamente nada. Vai perder a jurisdição em Mato Grosso do Sul, que vai passar para o Tribunal de Curitiba, mas Mato Grosso do Sul corresponde a 6% do movimento de São Paulo. Poxa. 6%. Então, não é nada, não ganhou nada. Não é? Então, desembargador Lacombe, me diga uma coisa, e depois me diga outra coisa e mais coisas ainda, hein? Não vamos ficar só nessa. Não. O atual critério para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sim, porque agora vamos conversar a nível de 4ª instância, Sim, né? sim. Supremo Tribunal Federal. Deve permanecer? E quais seriam as alternativas para a mudança? Olha, eu já pensei muito nessas alternativas e cheguei à conclusão que não tem nenhuma melhor. Nós podemos pensar, por exemplo, a eleição pelos próprios ministros do Supremo. Nós transformaríamos o Supremo Tribunal numa espécie de academia de letras, eles mesmos escolhendo os seus sucessores. Não é? Eleição por todos os juízes do Brasil, seria uma forma democrática. Mas eu não acredito que essa forma vai dar muito trabalho, muito problema. A formação, talvez, de lista tríplice, como é no STJ, por exemplo, pelos ministros do Supremo, deixando uma escolha para o presidente da República, a escolha dos 3 nomes talvez seja uma melhor solução. Mas acontece que, na realidade, o que tem falhado muitas vezes, não é o caso das últimas nomeações, é que o Senado não tem cumprido o seu papel. Agora parece que essas 2 últimas nomeações, o Senado realmente arguiu muito bem e não tinha por que vetá-los. Eram pessoas do mais alto nível. É verdade. Não é? Tanto o meu ministro Teori Zavascki como o ministro Luiz Roberto Barroso são pessoas do mais altíssimo nível intelectual e não tinha nem por que, não é, serem vetados, e foram bem arguídos e tudo. Mas o Senado precisa realmente arguir com mais severidade. Mas eu sei, mas será que cá entre nós,
e o telespectador. O Senado tem capacidade para isso? Eu digo capacidade, me perdoe. Nós somos uma democracia, não é? Sim. Uma capacidade intelectual. O senhor acha que os ministros, os políticos que ostentam não só o Senado, como também a Câmara, eles têm esta capacidade intelectual para questionar um homem da categoria como esse que o senhor Esses dois que eu acabei de citar. acabou de citar? Porque são pessoas, telespectadores, são pessoas altamente capacitadas, intelectuais, de um saber jurídico extenso e também de ilibada conceituação. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, eu acho que não tem dúvida nenhuma, porque a pergunta que eles fazem, eles não podem questionar sobre teses jurídicas, porque, na realidade, eles não podem nem responder, porque estariam prejudicando. Mas são eles que fazem as leis. Sim, são eles que fazem as leis, são eles que Não é, fazem doutor as Thomas? leis. Exatamente. Agora, o Senado, na realidade, ele é melhor que a Câmara nesse ponto, porque na Câmara... Mais qualificado, Mais né? qualificados. Eles são na realidade, é uma casa de ex-governadores, muitos ex-governadores estão lá, não é? Professores, alguns professores universitários. E eu acho que eles realmente têm nível para fazer questões de natureza administrativa para qualquer candidato. Agora, eles precisam realmente arguir com mais rigor. Não procurando teses jurídicas. Isso não, porque não vai dizer como é que o senhor vai julgar isso. Isso eles não podem responder, evidentemente. Claro, não podem responder. Né? É óbvio. Como Não é que pode você vai julgar antecipar aquilo? Não vão. uma hipótese. Uma né? hipótese, Não. isso aí eles não podem fazer, nem interrogam nesse sentido. Claro. Mas eu acho que ainda é a melhor solução. Mas eu tenho uma pergunta aqui para nós chegarmos ao encerramento do primeiro bloco, no sentido de que se os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser eleitos Por seus pares. e não nomeados pela Presidência da República. Ou então, se eles podem ser também, não é, eleitos pelo povo. Eu acho que não. Pelo povo, não. Não, porque aí seria politizar o Supremo. Seria tirar do Supremo a qualidade técnica e transformá-los em políticos. Não é? Muito bem. Por claro. exemplo, todo mundo fala, vamos ter mandatos para ministro Supremo, que seria um mandato de... Eu acho que não tem que ter mandato, não. Tem que ser vitalício. O que devia se aumentasse a idade mínima. Em vez de 35 anos, por exemplo, se aumentássemos para 55, Certo. eles ficariam 15 anos. E pronto, está resolvido o problema. O ideal... Seria aumentar a idade mínima. Idade mínima. Em vez de 35, aumentar para 40, 45, 50, o que for. Né? Segundo, o decano do Supremo Tribunal Federal é o nobre e eminente Celso de Mello. Ele é o atual decano. É o atual decano. Ele é um dos mais jovens, se não me engano. Não, um dos mais jovens. Ele é bem jovem, mas não é... Mas não é um dos mais, Não claro. é um dos mais jovens. Né? O ministro Toffoli é mais jovem. Claro. Né? E tem outros ali, que a ministra Carmen Lúcia acho que também é Também mais Carmen jovem. Lúcia, claro. Então, não sei. Eu não sei Eu quis dizer, ele ingressou muito cedo. Muito cedo, muito exatamente. Cedo. Esse foi o teor da minha colocação. Ele ingressou mais cedo. Bem, doutor Lacombe, eu vou pedir licença para chamar um pequeno intervalo, doutor Thomas, e para depois, então, nós continuarmos a conversar sobre esse tema que eu acho bastante interessante e de grande interesse para a sociedade. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, caro telespectador, eu peço ao eminente advogado Dr. Thomas Lau que faça uma pergunta ao Dr. Lacombe. Seria a respeito da aposentadoria compulsória, Dr. Lacombe. Você acha que aos 75 anos
seria o suficiente para a magistratura brasileira? Bom, Ou deveria ser modificada? Qual que é a opinião? Hoje é 70 anos, né? Bom, evidentemente que a expectativa de vida no Brasil está aumentando. Né? No tempo do meu avô, eu me lembro do meu avô, com 60 anos, ele era um velhinho. Não é? Minha avó, com 56 anos, era uma velha. Não sei se é porque eu era criança e olhava para ela como se fosse uma velha, mas o fato é que eles envelheciam muito mais cedo do que nós hoje. Claro. Então, eu acho que hoje um homem com 75 anos, ele está evidente, pode estar absolutamente apto a continuar exercendo. Nós tivemos 2 aposentadorias recentes no Supremo, de 2 magistrados que estavam absolutamente em forma física e intelectual. O ministro Peluso e Aires Brito. É verdade. Saíram, não é, em plena atividade, né, julgando muito bem. É verdade. E poderiam ficar até 75? Poderiam tranquilamente. Agora, com isso, nós teríamos que aumentar um pouco a idade mínima também. Nos Estados Unidos, não há essa aposentadoria compulsória. O juiz da Corte Suprema fica enquanto bem servir. Aliás, qualquer juiz é nomeado e fica enquanto bem servir. Houve juízes da Corte Suprema Americana que se aposentaram com 90 anos. Recentemente... E estavam lá julgando normalmente. Recentemente com 92 anos, porque ele pediu para se aposentar. Exatamente, senão ele continuaria. Então, isso é uma coisa relativa. E o Peluso, inclusive, ele dá aula na FAP e ele é árbitro da Fiesp. Pois é, exatamente. Então, ele estava absolutamente apto a continuar julgando, não tinha a menor razão para se aposentar. E, aliás, tem um detalhe. No Tribunal Penal Internacional, por exemplo, quando um juiz de lá pega um processo pelo meio, ainda que termine o mandato dele, porque lá eles têm mandato, ele continua juiz até terminar aquele processo. Quer dizer, não importa se ele ultrapassa a idade. Quer dizer, os ministros Peluso e Aires Brito continuariam atuando nesse processo do mensalão. Até o fim. Entendeu? Porque eles começaram a julgar. Mas lá eles também têm o programa sênior, não é? Sim. O programa sênior, que o juiz, o magistrado, se ele se aposenta, ele já vai para o outro setor, sênior, onde ele pode ser chamado a qualquer momento para decidir processos importantes. Principalmente aqueles que ele já começou a votar. Exatamente. Por exemplo, ele já votou no mérito. Vem um embargo de declaração. Ele é o mais apto para decidir aquilo. É verdade. Não um outro que entrou agora há pouco tempo. É claro. Não seria a mesma coisa. Enfim, eu acho que aí nós temos que pensar um pouco. Se nós aumentamos a idade mínima até 75 anos e também aumentamos, isso eu acho essencial, é aumentar a idade mínima para ser ministro supremo. Acho 35 anos... Muito pouco. 35 anos é para a pessoa começar a ser juiz de primeiro grau. A sua ideia seria na faixa de uns 60 anos, 55, 60. 55, 60 anos para ser nomeado. Aí pode ficar até 75, 10 anos, tudo bem. Agora, eu tenho notado, telespectador, que, lógico, a PEC 37 foi um sucesso, ela foi aprovada, aquela coisa toda, e o Ministério Público continua nas suas investigações quando for necessário. Eu pergunto ao eminente desembargador Lacombe, o que acha de tudo isso? Não, a PEC 37 ela foi rejeitada. Foi rejeitada. Houve sucesso, para o Ministério Público continuar. Essas manifestações de rua foram... Provavelmente eles nem sabiam que era a PEC 37, mas alguém disse para eles que era e eles saíram na rua pedindo a rejeição da PEC 37. Agora, eu sou favorável que o Ministério Público tenha, sim, competência para conduzir inquéritos. Agora, desde que tenha regras. Porque até então o que o Ministério Público fazia era realmente conduzir inquéritos sem respeitar as regras do Código de Processo Civil.
A polícia respeita as regras do Código. Então, por que o Ministério Público também não respeitava? E outra coisa... Então, não pode ter uma atividade, qualquer que seja atividade pública, sem regras. Nós temos que ter regra. Todo mundo tem que ter regra. E outra coisa, a polícia, você, por exemplo, através do artigo 6º do Código de Processo Penal, você tem, desde o início do processo, você tem os documentos. Os documentos o quê? São os atos do inquérito policial, claro, registrados claro. direitinho, bonitinho, lá na delegacia. Então, seria interessante que também ocorresse no Ministério Público, é E isso? a polícia respeita isso direitinho, ela faz o inquérito direitinho. Aliás, eu tive... Recentemente, eu acompanhei um inquérito, não vou dizer nomes, nem... Não há claro, necessidade. Mas eu fiquei muito impressionado com a condução da juíza, que é uma juíza nova, e nos mandados que ela dava, por exemplo, de busca e apreensão, ela dizia o que a polícia devia fazer e depois dizia o que a polícia não podia fazer. Poxa. Não é? Por exemplo, não pode apreender objetos que não são interessantes para desvendar a investigação. Isso é verdade. Sob pena de nulidade da... Dizia exatamente o que a polícia deve fazer, isso. E não pode fazer isso. Isso, os deveres e obrigações, não é? E também a proibição de outros que parecem ser os deveres e obrigações, mas não são. É de competência do Ministério Público, talvez. Não é? Claro. Não é verdade? Doutor Thomas, o senhor, nós estávamos conversando no intervalo do programa a respeito do exame de ordem, lembra-se? Sim. Então, o senhor não quer conversar com o doutor Lacombe através desse problema que me parece importantíssimo? Doutor Américo Lacombe, o que o senhor acha do exame de ordem, a OAB, em nível federal? Se é necessário a prova ou se é uma barreira aí à entrada dos novos advogados? Não, eu sou favorável ao exame de ordem, sim, e sou favorável que continue em nível das sessões, e não do nível federal, que o Conselho Federal não tem condições de fazer um exame de ordem em nível nacional, seria um absurdo total. Seria exatamente para não valer, para que o exame de ordem não funcionasse. Né? Agora, eu sou favorável ao exame de ordem pelo seguinte, porque não há dúvida nenhuma que o nível do ensino jurídico caiu. E caiu muito. Caiu muito. Eu dou um exemplo que eu tive. Eu fui juiz federal de 67 a 71. 71 eu fui aposentado pelo AI-5. Porque conta essa história pra gente. Eu era tido como subversivo. Conta essa história pra gente. Aí fui aposentado pelo AI-5, fiquei 15 anos advogando. Com a lei da anistia, com a segunda anistia de 86, eu retornei e fui juiz de primeiro grau da 9ª Vara. Muito bem, na primeira fase, de 69 a 71, eu nunca tinha indeferido uma inicial por inépcia. Nunca, não aparecia inicial inepta. Bom, quando eu voltei em 86, eram 2, 3 por mês que eu indeferia por inépcia. Que coisa, hein? É o termômetro, né? O termômetro. Aí eu disse, puxa, então o nível do ensino jurídico caiu, e caiu muito. Caiu muito, sim. Caiu muito. Hoje em dia, eu não... Você às vezes lê petições que você não sabe o que é que o advogado está pedindo. Quantas iniciais são aí indeferidas e por inépcia? Por inépcia. Várias. E mesmo por solicitação do Ministério Público. Exatamente. Indefere por inépcia. E, aliás, eu já tive um exemplo de uma própria inicial do Ministério Público ser indeferida por inépcia. Não diga. Ah, sim. O que ela pediu, o que pediram lá era uma coisa tão absurda, porque eu fui consultado antes, eu disse, esse negócio não passa. Isso vai... Foi um colega que me ligou dizendo, olha, aconteceu isso. Eu disse, isso não vai pegar. Mas se pegar, tudo bem. Você, se quiser que a gente defenda, a gente defende isso, não é? Mas, olha, agora como advogado. Agora como advogado. Mas o negócio era tão absurdo que a juíza liminarmente indeferiu
por inépcia inicial do Ministério Público. Ela só não recebeu crime, não. Não era crime, era uma ação civil pública. Civil pública. Ah, bom. Pediu para emendar a inicial ou não? Não, indeferiu de plano. Indeferiu de plano. Nem pediu para emendar Indeferiu inicial. de plano. Houve recurso e o tribunal manteve. Ah, que bom. Manteve. Que bom, que ótimo. Muito bom, muito bom. Então quer dizer que o exame de ordem é necessário? Eu né? acho que é necessário. O nível do ensino jurídico infelizmente, caiu muito. Caiu muito. Claro que tem exceções, tem empresas, tem universidades boas, mas tem universidades aí que a gente sabe que o nível ali é baixo, os professores não são qualificados, tem alunos que não sabem nem escrever. Eu soube um professor, isso me contou, também não vou dizer nomes, quem não, era, pode. Mas conta o fato. Um professor, pode dizer que é da USP, num curso de pós-graduação, chamou um aluno e disse, olha, você vai largar o curso. Você vai ficar em casa 1 ano, você vai ler Eça de Queiroz e Machado de Assis. Depois você volta aqui. Ele fez isso e foi e agradeceu o professor. Disse, eu tenho razão, eu não sabia escrever. Nossa. Agora eu aprendi. E precisou que um professor da pós-graduação tomasse essa atitude. Tomasse essa atitude. Veja, telespectador, essas amostras, como o desembargador Lacombe nos traz aqui, elas são necessárias para que a gente tire conclusões. A educação no país está decrescendo cada vez mais. E nós sabemos muito bem, claro, e eu aproveito a oportunidade para afirmar, que se somente um país alcança o progresso com a educação. A educação é o ponto básico para que o país tenha uma fluência melhor. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então a coisa ficou então acertada entre nós que o exercício da advocacia é necessário para o exercício da advocacia o exame de ordem. Sem dúvida. Muito bem. Eu acho que eu vou até mais um pouquinho. Vamos lá, doutor Thomas. Depois de formado, advogado atuando, um advogado jovem deveria ter maneiras de especializar mais. O que você acha, doutor Américo? Eu acho que sim, maneira de especializar mais. E ele tem que fazer uma carreira para poder sustentar em tribunais. Por exemplo, lá nos Estados Unidos... Não é qualquer advogado que sustenta. vai sustentar na Suprema Corte, não. Não é, não. Não é, não. Tem que passar por etapas, Tem que passar por etapas. Não, e outra coisa, somente aqueles que passam por o crivo de uma comissão da Suprema Corte. E também tem lá o American Bar Association. A American Bar Association. Que é um negócio muito que corresponde à nossa ordem dos advogados, que é uma coisa muito séria. Outro dia eu perguntei aqui ao nosso querido ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho muito respeito por ele, é meu amigo, o Durso. Eu perguntei sobre isso. E ele disse que aqui no Brasil não haveria possibilidade de nós alcançarmos esse patamar. Ou seja, somente os qualificados para sustentar oralmente. No Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim, nos tribunais de segundo grau, para o segundo grau já tinha que ter uma certa qualificação do advogado. Claro. Para fazer audiência de primeira instância, tudo bem, né? Ele tem que começar de alguma forma. Né? Mas devia ir no começo acompanhado de um advogado mais experiente. Sustentar em segundo grau, outra etapa. Sustentar nos tribunais superiores, outra etapa. Muito bem. Eu vou passar agora para um outro tema. Eu tenho aqui um depoimento do ministro Gilmar Mendes sobre esse problema dos embargos infringentes. Nós não vamos entrar na questão porque não interessa, só vamos conversar a respeito da técnica processual. Diz ele: veja que isso, embargos infringentes, leva exatamente à duração indefinida de processos com todas as consequências. Começa a ter discussão sobre prescrição quando o crime não pode mais ser punido. Não faz sentido. Você nota que não tem infringentes em outros lugares.
começa a correr situações das mais diversas. Eu sempre digo o seguinte, ele, a gente tem que rezar para não perder o senso de justiça. Mas, se Deus não nos ajuda, pelo menos que rezemos para que não percamos o senso do ridículo. Essa é a afirmação do grande ministro Gilmar Mendes. Como é que nós vamos analisar isso aqui, doutor Lacombe? Bom, então tem que acabar com os embargos infringentes em todos os níveis. De todos os níveis? Todos os níveis. Na parte processual, de primeiro grau, de segundo grau, não segundo grau, mais, né? não existe Segundo mais. grau. Foi vencido por reformou, agora a sentença já tem algum valor de primeiro grau, porque claro. Só cabe embargos infringentes quando a sentença é, evidentemente, modificada. Modificada em segundo grau. Em segundo grau, né? E com o voto vencido. Claro. Né? Então, acabaria com os embargos infringentes totalmente. Perdeu de 2-1, é a mesma coisa que perder de 3-0. Vou explicar ao telespectador. Em segundo grau de jurisdição, há o julgamento de uma sentença, vamos dar o exemplo de uma sentença penal condenatória. E os desembargadores que atuam no julgamento, como relator e como revisor, são coerentes no mesmo sentido. E o terceiro, nós chamamos de terceiro juiz, que é o desembargador também, ele não concorda e ele vem com um voto divergente do relator e do revisor. Então, esse voto divergente cabe, em segundo grau de jurisdição, é óbvio, cabe embargos infringentes para tentar modificar aquele acordo pelos outros pares, ou seja, mais 2 que compõem a Câmara como 5 desembargadores. Então, restam 2 que não votaram. Há uma nova distribuição para um desses 2 e ocorre o julgamento dos embargos infringentes. Então, essa é a prática, essa é a regra. E agora, passamos para o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal não há embargos infringentes, não há esta colocação, na verdade. Não, pela lei aqui, a lei é a Lei 8.038/90. A lei é omissa. Né? No regimento do Supremo tem a previsão dos embargos infringentes. Mas lá não tem, não pode haver um tribunal superior a ele. Porque aqui pode haver uma turma, vai para a sessão, um conjunto de turmas, claro, né, que vão decidir. Lá não tem isso. Lá são os 11 ministros. Lá a não ser que fosse julgado pela turma e aí fosse depois para o pleno. Aí sim. Muito bem. Então quer dizer que nós temos que observar a Lei 8.038/90, que é omissa nesse ponto. Mas no regimento interno do Supremo há. Bem, mas então, já está aqui, não nos compete decidir apenas o que já foi, está decidido. Apenas foi uma menção que nós fizemos aos embargos infringentes. Bem, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é ser membro da Comissão de Ética da Presidência da República? Bom, evidentemente é uma honra, é um cargo honorífico, nós não temos vencimentos, não ganhamos nada, e por causa disso podemos advogar, evidente que temos que viver, não é? E nós podemos abrir de ofício. Uma notícia de jornal pode nos provocar para abrirmos um processo de ofício, mas não há nenhuma obrigação disso. Normalmente, nós preferimos abrir um processo quando somos provocados. Muito bem. Desembargador Américo Lacombe, foi uma grande honra para nós tê-lo aqui no programa, já estou terminando. Então, eu peço, juntamente com o doutor Thomas Lau, eu peço que Vossa Excelência, por gentileza, Vossa Excelência, apresente as suas considerações finais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o fato de vir aqui. Eu acho que sempre é bom nós difundirmos as nossas ideias, apesar de elas não terem, talvez, muita ressonância. Não é? A caixa de percussão hoje é muito pequena, né? Quando nós estávamos na ativa era muito maior. Né? Mas é sempre bom comunicar com o povo, comunicar-se com o público, porque as ideias são feitas para serem discutidas e, às vezes, até modificadas.
E eu termino com uma frase do meu querido amigo Geraldo Ataliba, que faz tanta falta, não é? Que dizia sempre quanto às mudanças de ideia, ele dizia, só não muda de ideias quem não as tem. Perfeitamente. Então, essas são as suas considerações finais. Caro telespectador, nós tivemos muita honra em receber aqui o desembargador e hoje advogado, Dr. Américo Lacombe, e eu peço também a vênia para que o meu querido amigo e grande advogado de São Paulo, Dr. Thomas Lau, também se despeça. Obrigado, Dr. Laércio. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa. E estar aqui com alguém de nível top, que na verdade é o Dr. Américo Lacombe, que para mim é um paradigma, sem Muito dúvida bem. nenhuma. Então fica aqui registrada a minha satisfação e honra em estar no seu programa, Dr. Laércio. Muito bem. Nós trazemos ao nosso programa pessoas como o Dr. Lacombe. Pessoas importantes e que têm algo a dizer. E que dignificaram e dignificam sobremaneira o poder judiciário e a advocacia do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado.